Fala, galera! Estamos iniciando mais um podcast da Brasil Spurs. E hoje temos convidados especiais, a rapaziada aí de dentro, né? Hoje os convidados são todos da casa. Eu sou o Michael Agostini, vou comandar aqui nosso programa hoje, já que o nosso apresentador oficial tá uma perna danada, a verdade tem que ser dita, e eu fui escalado para substituí-lo, e se ele der mole, eu vou cavar essa vaga, hein? Matias, prepare-se que o Mike tá na área. Vamos começar com o nosso primeiro convidado, já conhecido aqui, Patrick. Apresente-se, Patrick. E aí, galera, tudo certo? A temporada tá chegando, finalmente acabou o jogo na Coreia, acabou o jogo em Israel, agora é pra valer. E hoje estamos aqui também com o nosso representante da torcida de Pernambuco, é o Arthur. E aí, Arthur? Opa, grande Mike, valeu, abração aí, satisfação estar com vocês novamente, participei daquela primeira fase do podcast, tô voltando, tava muito ansioso participar, um abraço aí para todos os torcedores da Brasil Spurs e salve, salve Pernambuco pro meu país, valeu? Show de bola, Brasil todo presente, né? A gente tá com uma conexão aqui, já teve Londres, já teve França, e hoje a gente tá aqui com Pernambuco. A Brasil Spurs é gigante, né, minha rapaziada? E também estamos aqui com outro convidado, é o Juan Alves. O Juan Alves, ele é representante da Brasil Spurs de Amazonas. Ele também teve uma passagem com uma aventura, né, num time de futsal que disputou competições até federadas, né, no Amazonas. E aí, meu camarada, apresente-se. Opa, fala, rapaziada. Tô estreando aí e de longe, né, do norte, mas enfim, tem sim a gente tem torcedor também, né, acaba que a gente tem a oportunidade de botar um time em qualquer lugar, né? O nome do time não pode ser outro, né? Se não for Tottenham, se não for Spurs, tem esse time aí, tem essa história. Daqui a pouco eu vou contar mais aí sobre. É isso, rapaziada. Nossos convidados já estão devidamente apresentados e eu já vou puxar esse gancho aí do Juan. Cara, me conta como é que foi essa história aí do time de futsal. A gente aqui no Rio de Janeiro também teve um time que a gente brincou, né, por uns anos. E como que foi, cara, essa sua história? Você começou com um time primeiro e depois foi virar Tottenham, foi ao contrário? E aí, com a rapaziada do time, como é que você fazia? Você estimulava a galera a conhecer mais sobre o Tottenham, a conhecer sobre a torcida? Se vocês chegavam a se reunir também com a galera que não era torcedor, mas chegava pra jogar, como que funcionava aí essa dinâmica? Cara, então, começou de uma forma inusitada. Tinha aquela peladinha, né, de fim de semana, toda pelada, e decidiram fazer um campeonato com Champions League. Aí todos os times lá, aquele Barcelona, Real Madrid, tinha um Arsenal, tinha Chelsea. Aí eu falei, rapaz, eu vou meter um Tottenham. E tinha um Tottenham mesmo, assim, bem, nome do time mesmo. Chamei uma rapaziada. E você já era torcedor? Sim, já sou torcedor, apaixonado. Aí coloquei Tottenham. Aí, chamei uma rapaziada que eu já jogava na base, né? Na minha adolescência, enfim, tive aquelas experiências. Então conheci uma rapaziada que ainda tava jogando, que tinha acabado de sair, uma boleiragem que fala, né? Chamei pro meu time, a gente foi super bem, e chamou a atenção, saiu em jornal, essas coisas, porque o time era muito bom mesmo. Aí era um campeonato assim, né, de pelada, e a gente foi muito bem. Foi vice-campeão, aí eu comecei a procurar, né, as federações aqui pra ver como é que era, se podia colocar o time. Aí quando veio a ideia do presida de colocar o nome conforme o time, né, conforme a nossa torcida aí. Aí eu coloquei de Spurs Norte, futsal. Aí, cara, foi uma projeção aqui, pelo menos aqui na capital, muito grande, porque a rapaziada, assim, muito boa, entendeu? E teve essa que você perguntou no começo, tipo assim, tem umas pessoas ainda que não conheciam o Tottenham ou Spurs, o que significava, e, cara, tipo assim, ganhou uma projeção aqui enorme, entendeu? E, tipo, eu ficava tudo orgulhoso, né? De, ver o nome do nosso time e tal, da nossa torcida, nos jornais, ganhando dos times, e o nosso primeiro uniforme, acho que eu mandei fazer baseado naquele, acho que de 2011, sabe, um preto e cinza, que tem até uma foto do Beia clássica com o Van der Vaart. Assim, o primeiro uniforme foi aquele. Aí, jogamos o Campeonato Federado aqui, fomos campeões, ganhamos outro campeonato. Sim, ficamos muito famosos mesmo. Tinha os times de camisa aqui do Norte, né? Ganhamos de todo mundo. Aí, quando teve a oportunidade, a gente disputar a Liga Nacional, São Paulo, jogamos contra o Corinthians, o time do futsal do Corinthians, logo de cara. Perdemos. Aí, no segundo jogo, jogamos contra o Atlético Paranaense, futsal também.
e ganhamos dele, pô. No próprio campeonato em si ali, quando a gente ganhou, vindo do Norte, sendo um time do Norte, mas de um nome conhecido, porque tinha uma galera que conhecia, no próprio campeonato conhecia a torcida, né? Nossa torcida, que é muito grande, da Brasil Spurs. Falava, pô, faço parte do grupo, eu sigo no Twitter, essas coisas. E a gente meio que tinha uma torcidinha lá, entendeu? Pela gente ser do Norte e pela gente ser do Tottenham também. Aí ganhamos, aí depois fomos eliminados, mas ficou a história aí. Depois voltamos. Então, assim, agora o nosso time aqui é assim, meio que bastante conhecido, entendeu? No futsal, respeitado. Agora tá meio parado, né? Porque deu a pandemia, essas coisas, ainda não retornou às competições. Mas logo, logo vamos voltar aí com tudo. Cara, que sensacional, cara. Para vocês terem o tamanho da magnitude da torcida, né? A gente teve o time de vocês aí do Amazonas. A gente teve o time também aqui do Rio de Janeiro, que não chegou a esse nível, né, de competição nacional, mas também representava Brasil Spurs. A gente tem o nosso time também de eSports, né? Disputou, se eu não me engano, o Campeonato Brasileiro, né, de eSports. Pra gente ter uma ideia, né, que não é uma brincadeira, né? A galera leva a sério, veste mesmo a camisa e é muito legal ver esse movimento. E essa questão aí da rapaziada de conhecer o time, vocês chegavam a ver jogos, se reunir na resenha para ver os jogos do Tottenham? Então, para falar a verdade, a torcida que tem o nosso grupo daqui, né, dos torcedores, que são uns 15, assim, que são torcedores mesmo aqui do núcleo, são um e o do time são outro, entendeu? Porque a rapaziada do grupo é meu perna de pau. Mas pra brincadeira assim, pelada, a gente sempre marca, entendeu? Encontro pra assistir os jogos. Aí, a grande questão dessa parada do time foi que depois que eles jogaram lá, parece que eles vestiu a camisa, entendeu? Vestiu a camisa, Spurs, e tava naquela Champions League, sabe? Aquela fase que o Tottenham tava, meu Deus do céu. Aquele jogo contra o Manchester City nas quartas de final da Champions, depois contra o Ajax. Cara, o pessoal do time reuniu todo, assim, que não era Tottenham, reuniu com namorada, com esposa, com irmão, tudo pra assistir, mandando mensagem. Postava foto assistindo o jogo do Tottenham e marcando o time, entendeu? E até uma emissora local aqui me procurou, né, pra me falar do time, que representava meio aqui no Norte o time do Tottenham, que tava em ascensão e tal. Então a rapaziada passou a conhecer e passou a se identificar com o clube. Cara, sensacional, sensacional. E já aproveitando, né, falar pro Arthur, dizer como que funciona aí a questão da Brasil Spurs do Pernambuco, o tamanho da torcida, como é que vocês fazem para se reunir, como que funciona essa comunicação de vocês aí de Pernambuco? Bem, aqui em Pernambuco, acredito que seja um estado bem atípico do restante do país, porque o pernambucano em si ele é bem bairrista. O pernambucano tem 3 times na capital que eu não vou colocar 100%, mas 90% torce para os times da capital. E torcer para Londres, um time que nem sempre estava disputando as pontas dos campeonatos que enfrentava. E é algo bem atípico mesmo. Mas a nossa torcida aqui começou na época com 6 pessoas no grupo. Hoje a gente já está com quase 50 e cada novo encontro que a gente marca está aumentando a quantidade de torcedores. Assistimos os jogos num bar aqui próximo, numa área central, e meio que a gente foi abraçado pelo bar. Quando tinha jogos, o pessoal já perguntava se ia levar a torcida para lá, já estava esperando. Era uma questão de até já estava virando costume deles estar recebendo a gente lá. Com a pandemia, a gente perdeu essa proximidade, perdemos um pouco do contato do bar, depois ficamos sabendo que tinham fechado, só que agora na última rodada do último campeonato a gente se encontrou novamente, já em um outro local, e chegaram novos torcedores, o bar foi bem receptivo, houve aquela troca de likes, divulgou o bar divulgou nossa torcida. E assim, o torcedor pernambucano que torce para os Spurs é um torcedor animado. Nós estamos no nível ainda de São Paulo, Rio, nas pubs, com bandeira, com ingleses lá, mas hoje a gente já coloca todo mundo uniformizado, a bandeira oficial da Brasil Spurs está lá, tem membros daqui que já foram no estádio, tem um que já foi no antigo White Hart Lane. Então assim, são pessoas que estão bem profundamente ligadas ao clube, e hoje o Tottenham é a paixão desse torcedor pernambucano que torce para o Tottenham. Não é algo comum, mas a gente está tentando fazer com que seja o segundo time do pernambucano, que o primeiro realmente sempre é o time da capital. Cara, que sensacional, muito maneiro ter essa proximidade de vocês aqui no nosso podcast. Nós somos uma família, né? Acaba que a gente se une pelo bem comum,
que é torcer pro Tottenham. E queria deixar aqui um abraço especial para Brasil Spurs de Amazonas e Brasil Spurs do Pernambuco. Seguindo aí a nossa pauta, vamos fazer uma breve análise aqui da pré-temporada, Patrick. Mas antes de você falar da pré-temporada, eu queria saber da sua experiência no jogo contra o Rangers, né? Nesse jogo aí da pré-temporada que o Tottenham jogou contra o Rangers em Glasgow, né? E você tava lá, conta pra gente como é que foi essa experiência aí de acompanhar o time de perto. Então, né, o jogo foi sábado, né? Eu acabei viajando para Glasgow na sexta-feira. É legal ver que aqui em Belfast tem muita torcida do Rangers, né? No aeroporto ali, para pegar um voo curto de 25 minutos, né? Tinha bastante torcedor do Rangers, mas eu vi alguns gatos pingados aí que eram torcedor do Tottenham. Tem até um grupo oficial aqui também que se chama Torcedores da Irlanda do Norte, que também eu entrei em contato e conheci algumas pessoas também. Mas cheguei em Glasgow à noite e no hotel que eu fiquei tinha bastante torcedor do Spurs. Ali no saguão do hotel e perto do bar tinha muita gente com a camisa e com o casaco, né, do Tottenham. Então tava bem animado. Na manhã seguinte eu saí pra tomar café, eu e minha namorada, numa cafeteria que tava lotado de torcedor do Tottenham. Mas é engraçado que, como vocês sabem, né, Glasgow tem o Rangers e tem o Celtic, né, e são inimigos mortais. E nesse dia tava tendo tanto o jogo do Rangers quanto o jogo do Celtic. Os dois estavam jogando em casa, o que costuma não acontecer com tanta frequência na Premier League escocesa, né? Por causa dos confrontos que tem. Então, na cidade estava cheio de policiais fazendo vistoria dos torcedores. Eu acabei vendo algumas situações assim que meio desagradáveis, em que estava rolando briga entre os torcedores do Rangers e Celtic, mas nada muito bizarro, né? Aí, depois disso, eu acabei indo para um pub que estava tendo um encontro dos torcedores do Tottenham, né? Foi organizado pelo pessoal da Glasgow Spurs. Tava bem lotado, assim. Não dava, pra falar a verdade, não dava nem para entrar no bar direito. Eu tomei um chopp e fui embora, porque tava insuportável. Tava um calor danado em Glasgow, pra cidade que só chove. Depois disso, fui para outro pub pra beber mais, né? Porque eu não sabia, mas depois me contaram que nos estádios da Escócia não vende cerveja, você não pode beber no estádio, nem durante o intervalo, nada, não vende cerveja em nenhum momento. Então eu tive que dar aquela... Aí não dá. Não, foi horrível, cara. Tive que calibrar bem antes do jogo. Comecei a beber, era 11 da manhã. O jogo começou 3 horas da tarde. Mas enfim, depois que eu saí ali, comi uma parada e fui pro estádio. No estádio, pô, sensacional. Acho que eu mandei praticamente todas as fotos e vídeos que eu gravei pro presídio, né? E ele acabou postando aí acho que ele postou no Instagram e no Twitter da Brasil Spurs. Inclusive a página oficial do Tottenham no Brasil deu um retweet, né? E botou um emojizinho chorando de orgulho, né? Foi bem legal essa interação com a gente. E sobre o jogo em si, cara, pô, foi muito legal, assim, ver a torcida visitante do Tottenham, né? Pô, os caras cantam até o fim do jogo, cantam as músicas, assim, que a gente não costuma ouvir. E acho que sobre a torcida do Rangers, né, queria comentar uma parte que foi até engraçado, é que no nosso lado esquerdo, né, tinha uma divisão, né, pelo pessoal que faz o controle ali do estádio, e tinha várias bandeiras do Chelsea junto com a do Rangers. Parece que aquela área ali do estádio é a área que fica o que eles chamam de Blue Brothers, né, que são os torcedores do Rangers, que torcem também pro Chelsea e pro Linfield, que é um time aqui de Belfast, que eles têm uma conexão em comum, porque eles ambos usam azul, eles têm uma ligação com a comunidade protestante também. Acho que vale a pena, se tiver curiosidade, dar uma pesquisada sobre isso. Mas o que foi engraçado foi que eles começaram a zoar a gente quando o Rangers fez o primeiro gol. Começaram a zoar, falaram, xingaram a gente bastante, mas aí quando o Harry Kane acordou pra partida e fez os caras ficaram quietinhos. Não se ouvia mais eles comentarem nada com a gente. Acho que sobre o jogo em si, né, acho que o Tottenham tava bem, mas demorou pra achar o gol. É engraçado que no primeiro tempo, né, como a gente tava do lado esquerdo ali do gol do Lloris,
tava pra ver o Cessenhon e o Sanches, né? Nossa, cara, foi triste ver os dois ao vivo, né? Putz, o Sanches, vou até dar uma colher de chá pro Sanches, porque ele tava jogando na esquerda, né? Um zagueiro destro, então jogar na esquerda é um pouco mais complicado, mas putz, o Cessenhon não dá, né, cara? Ele simplesmente porque não consegue. O Sanches, ele acaba sendo ambidestro, né? Ele é ruim com as duas. Exatamente. Mas, cara, putz, o Cessenhon não dá, cara. Eu tento gostar dele, mas não dá. Dá pra ver que o cara, ele tem tudo ali, cara. Ele não é um cara ruim, assim, em termos dele. Ele tem porte físico. Ele é até um pouco rápido, mas vê que o cara não tem confiança alguma, não consegue driblar, não consegue carregar a bola pra frente, sempre para e procura um passe mais atrás. Eu acho que ele precisa aprender muito aí, né? Eu espero que o Perisic dê algumas aulas dele de como ser ala, porque, sério, olhando assim ao vivo, eu fiquei um pouco triste. Mas, no geral, assim, no jogo, eu gostei do Tottenham. O Tottenham foi bem, assim, com o time que entrou, assim. Acho que faltou um pouco, assim, de ritmo de jogo, porque ainda é pré-temporada, né? Os jogadores não estão 100%. Mas eu achei o Tottenham bem. Tipo, depois quando começou aquelas alterações e tal, o Tottenham deu uma equilibrada assim com o Rangers, mas assim, o Rangers também tava... acho que não tava pra jogo também não, até porque eles começam a temporada antes e eles têm pré-Champions, então eles não queriam arriscar muito assim, em termos de lesões e tal. E é aquilo, né? Se o jogador não tem confiança para jogar um amistoso contra o Rangers, quanto mais confiar num jogador desse para uma sequência de temporada tão apertada que vai ser essa e jogando a Champions League, né? Mas enfim, ainda bem que agora a gente tem o Perisic e inclusive o Tottenham tá atrás de um outro lateral ala esquerdo, né? Um rapaz da Udinese, que eu particularmente não conheço, mas enfim, a gente consegue já identificar que o Cessenhon não é um cara 100% confiável, né? E ainda mais com o Reguilhon, com essas especulações de ir embora. Mas enfim, a gente vai falar de mercado um pouquinho mais pra frente. Só relembrando a galera aí que tá nos acompanhando, nós fizemos 4 jogos, né, nessa pré-temporada. Começamos com a excursão na Coreia, enfrentamos a seleção da K-League, né? O placar foi 6-3 pra gente, e logo depois enfrentamos o Sevilha, né? Um jogo um pouco muito mais equilibrado, né? 1-1. Depois pegamos o Rangers, isso já em solos britânicos, posso dizer assim, Reino Unido? Acho que não, britânicos é só Inglaterra. Sim, britânico é Escócia também. Em solo Reino Unido, e depois a gente enfrentou a Roma de José Mourinho, perdemos por 1-0, mas um jogo que foi literalmente um amasso, né? Foi um placar bem mentiroso, mas se tratando de pré-temporada, eu achei que ficou de muito bom tamanho, conseguimos observar alguns jogadores que chegaram, né? O Richarlison com muita fome de bola, isso é muito importante. Perisic também começou e já conseguiu demonstrar que é um jogador diferente e que chega para ser titular. E aí, Arthur, o que você achou dessa pré-temporada aí de uma maneira geral? Os jogadores que chegaram, Bissouma, Perisic, Richarlison, como é que você... O Lenglet, né, também, que para mim foi muito bem contra a Roma. Como é que você dá um parâmetro geral aí dessa pré-temporada? Então, Mike, o Tottenham ele vinha um pouco carente, né, em algumas posições, como ainda está carente, como a lateral esquerda, como vocês aí falaram, você, Patrick. Eu acho que o Perisic, ele, pelo pouco que jogou, ele já mostrou a qualidade que tem. A gente sabe que o croata dispensa até apresentações. É um jogador que já garantiu para a gente uma profundidade maior no ataque. Eu acredito que a primeira jogada dele nesse amistoso, ele já foi até a linha de fundo, cruzou a bola, já achou o som na área, e coisa que Cessenhon, ele não vem fazendo. É um jogador que também não me agrada. É um jogador que no Fulham jogou muito, naquele Fulham que passou na Championship lá voando. Cessenhon tava comendo a bola. No Tottenham não mostrou para que ver. Eu acho que o Perisic tem tudo para ser aí o titular. Não sei se vai conseguir realmente jogar os 90 minutos, mas o tempo que ele jogar vai ser bastante proveitoso. Eu vi também a questão da sondagem lá com o lateral da Udinese. Também não conheço o futebol dele. Espero que, se for um bom jogador, que venha, seja contratado, que venha somar com o time. A nossa defesa, ela apresentou ainda algumas fragilidades, mas eu até minimizo essa questão. É pré-temporada, os jogadores estão voltando de férias, alguns ainda se acostumando novamente com a bola. Nossa lateral direita,
tá nessa ainda de vai jogar Lucas de ponta, improvisado de lateral, vai jogar o Emerson, o Doherty, ainda é uma incógnita pra gente. A gente não sabe de fato o que vai acontecer na lateral direita. Já briga lá na volância, essa briga é uma dor de cabeça boa pro Conte. Né? Você tem o Bissomar, tem o Højbjerg, tem o Skripin, tem o Bentancur, então é uma briga boa. Eu nem opino, qualquer um dos 4 que jogar pra mim tá bom. E lá na frente, dispensa aí comentários, né? Kane mostrando que ele é o nosso artilheiro, é o cara que vai fazer a diferença pra gente no campeonato. Son, muito empolgado lá na Coreia, jogou bem pra caramba. Richarlison com fome de bola, eu acho que vai ser perfeito. E o Kulu, né? Ele continua no mesmo nível que atuou a temporada passada. Eu acho que parece que o cara nem tinha saído de férias já. Então, a nosso ataque eu acho que tá bem servido. Também eu acredito que mais um reservinha aí pra poder fazer aquele velho rodízio seria bom pra gente, mas no mais, essa é a minha pontuação do time. E aí, Juan, o que você acha? Acho que essa questão aí do Lucas, eu acho que o Conte demonstrou que ele pode ser um jogador para jogar na ala em determinadas partidas, né? Quando o time estiver muito fechado, ele bota aí o Lucas, que é um jogador que vai dar profundidade, velocidade ali. E a questão do Perisic, a gente tem o Davies ali, né? Que vai jogar como terceiro zagueiro, mas ele tá ali para cobrir as subidas do Perisic. Então a gente viu isso no amistoso contra a Roma. Não, o Perisic jogou praticamente como um ponta e é um cara como o Arthur falou que é diferenciado, né? A primeira jogada dele, ele deu o tapa no fundo, cruzou de esquerda. A outra jogada ele pegou, trouxe para dentro, chutou pro gol de direita. Então, essa questão dele ser ambidestro, ser um jogador bem agudo, vai ajudar a gente. Mas como é que você acha aí, pelo parâmetro que você viu dos jogos, o que você acha, qual a expectativa que você cria aí para essa temporada? No caso do Perisic, impressionante que ele pode fazer tanto com a perna esquerda, né? Puxar pro fundo e cruzar pro nosso atacante, quanto ele pode puxar pra direita e chutar no gol, né? Então essa daí é uma arma que a gente não tinha até então. Às vezes jogava o Doherty lá, mas o Doherty é aquela, né? A gente não sabe se ele vai fazer a partida da vida ou se ele vai jogar como ele vinha jogando às vezes depois daquela melhorada que ele deu. E a questão do Lucas, eu já tava pensando nisso na temporada passada, né? Quando a gente tava aquele problema na direita. Falei, por que não coloca o Lucas lá, né? Vamos testar. Aí agora na pré-temporada, eu acho que ele pode dar bom sim. O Lucas é rápido, é voluntarioso. Tem que ver só essa questão da marcação, né? Mas eu acho que pode dar bom. O próprio Conte já usou um jogador parecido, né? Quando ele treinava o Chelsea, com o Moses, né? E deu super certo. O Arthur falou da questão do nosso ataque, não tem nem o que falar do nosso ataque, né? Kulusevski, nosso falso lento, nosso Son, o Kane e o Richarlison agora que tá com fome de bola. E acho que ele vai tá querendo muito, porque é ano de Copa do Mundo, né? Ele quer a vaguinha dele. Então, espero que ele faça muitos gols e ajude a gente, porque a gente sabe que essa temporada tem muita competição, né? A gente vai disputar a Champions League, sabe o nível dela. A gente vai disputar a Premier League, que vai estar muito qualificado com as contratações dos outros times, mas eu acho que a gente vem bem. Eu só fico naquela questão do nosso Lo Celso, nosso Ndombele, nosso Winks. O que a gente vai fazer com eles, né? Porque acho que a gente tem que liberar eles, né? Para poder contratar 1 ou 2 jogadores ali para suprir alguma necessidade. E eu tô na expectativa aí desses jogadores serem transferidos para abrir espaço para outros jogadores chegarem aí. Cara, isso é muito importante, né? Porque a gente tem vários jogadores aí que tem um salário relativamente alto e que ainda não saíram, né? A gente só tá vendo especulação aí, Lo Celso, do Winks, do Ndombele, do próprio Reguilhon, e que ainda estão lá. Mas fala aí, Patrick. Eu só queria comentar que você falou rápido, né? Eu queria comentar sobre o Lenglet, né? Na partida contra a Roma, que ele jogou o segundo tempo. Eu achei, assim, claro, né? Com todas as pré-temporadas de desculpa aí, eu achei ele excelente, assim, na forma que ele apoiou o ataque. Ele chegou ali, entrou bem. Vou falar que acompanhava, assim, né, o Barcelona na Champions, né, e, nossa, ele era um desastre ali naquela zaga do Barcelona, mas, pô, ele entrou muito bem. Se ele continuar nesse nível, eu vou falar que vai ficar bem de zaga. Foi até uma coisa que a gente comentou nos podcasts passados, né? Que o Lenglet, ele teve uma temporada muito ruim, temporadas muito ruins no Barcelona, só que ele é um cara que também jogou numa zaga extremamente exposta, né? Então, pode ser que num sistema defensivo mais sólido,
ele consiga chegar a um nível que ele não chegou no Barcelona e voltar ao nível que ele chegou no Sevilha, né? Então eu acho que é um jogador que hoje chega para ser banco do Davies, né? Que teve ali um meio e um final de temporada excelente, até surpreendente, garantiu mais uma renovação de contrato aí até 2025, provavelmente vai encerrar a carreira no Tottenham, que esse cara vai fazer 15 anos de Tottenham daqui a pouco. Son e Kane, a grande área, Kulusevski tem o controle, levantamento executado, gol! Sessegnon é gol do Tottenham! Puxando já esse gancho de mercado, queria saber do Juan, o que você acha aí dessas... Já chegou a falar um pouco do rapaz da Udinese, é o Destiny Udogie, vamos falar assim, Udogie, que é o jogador da Udinese. Você disse que não conhece muito, mas você acha que a gente precisa desse jogador, que ele vai para disputar a posição na reserva com o Sessegnon, né? E a gente ainda tem um moleque da base que é bom, né? Que é o Harvey White. E também tem umas especulações, né, do Zaniolo, que tá uma novelinha, né, e que enfrentou a gente aí nesse amistoso, e agora tá com uma especulação do Depay. Você acha que falta alguma posição no elenco carente que você fala assim, cara, precisa mais um jogador dessa posição e a gente fecha o elenco? Cara, na minha opinião, eu também eu confesso que eu não conheço esse rapaz da Udinese. Não tem como comentar, mas eu deixaria como é que tá o Perisic nessa vaga e o Sessegnon ali pra ganhar experiência, aprender, ver se ele aprende alguma coisa, né, com o Perisic. Acho que o Perisic ou o Sessegnon deu uma entrevista, foi o Sessegnon, acho que no primeiro ou segundo jogo, falando que o Perisic estava dando umas dicas para ele, né, de como cruzar, como se colocar. Então acho que é uma temporada de aprendizado para ele. A questão do Zaniolo, eu acho que o Tottenham, acho que não sei se necessita para essa posição do Conte, porque o Conte não tem esse cara, né? Mas eu fiquei muito triste quando o nosso Eriksen foi pro Manchester United, né? Porque eu acho que ele caberia ali, sabe? Dependendo de uma escalação, dependendo de um jogo, ser aquele cara mais pensador ali, porque a gente não tem esse meia mesmo, armador, esse meia de ligação. A gente tem aqueles que chegam de trás, né? Bentancur, Bissomar, e eu acho que a gente necessita, assim, para fechar o caixão mesmo, um zagueiro ali para fechar e um meia. Eu acho que as outras posições acho que estão todas bem servidas, assim, entendeu? Porque... Eu vou discordar, hein, Juan? Eu acho que a gente precisa de um outro atacante. Acho que a gente tá meio cru ali naquela área. Só tem Lucas e Richarlison. E esse atacante é o Depay, Patrick? Pode ser. O problema do Depay é que ele acha que ele joga mais do que ele joga, né? Não sei se ele vai querer fazer esse rodízio no Tottenham. Tem essa questão também, né? Ele tem essa questão da vaidade, né? Eu acho que pode ser um dos motivos dele estar deixando o Barcelona também, que tem muitas opções de ataque hoje. Eu acho que eu vou entrar nessa também de discordar aí do Juan. Eu já vejo... Antes eu defendia muito a gente ter um 10 ali, um armador. Mas com o estilo Conte de jogar, acho que a gente não precisa. E até pode ter, recuando o Kane, para que ele vir jogar um pouco mais no meio, e pode colocar Richarlison lá na frente, centroavante. E a gente faz um quadrado, um losango ali. E acho que hoje a gente não precisa de um meia, não. Aí a outra atacante, realmente eu concordo, a gente ter. Estou sentindo farpas no podcast da Brasil Spurs, hein? É disso que eu gosto. Mesa redonda e discordância. Tiro, porrada e bomba. Olha, eu vou concordar com o Arthur aí. Eu acho que pelo jeito que o Conte joga, esse cara, esse 10 criativo, eu não acho que é o cara necessário. Eu vou dizer que o que a gente precisa mais é um cara que ele tira o coelho da cartola. Eu não gosto de falar desse cara, porque esse cara pra mim morreu depois que ele foi pro Manchester United. O Eriksen era um cara que tirava um coelho da cartola, com um chute à distância ou achando alguma coisa ali que funcionava. Mas mesmo quando a gente tinha um Eriksen, a gente sempre tinha problema quando a gente pegava um time que botava 11 homens na zaga, cara. Era sempre o mesmo problema, rolava a bola de um lado pro outro, tentando achar espaço, não achava, e às vezes vinha um gol cagado. Eu acho que a gente precisava muito de um cara que ele é tipo assim, putz, eu vou pegar a bola, dar a bola em mim, eu vou arranjar o gol. Porra, o Conte, cara, ele sempre teve esse cara. No Chelsea, ele tinha o Hazard, né? E o Hazard não era o meia, mas o Hazard ele tirava um gol do nada. E na Inter ele tinha um Barella, né? Tá certo que o Barella ele tem uma função ali meio que de 10, mas é um cara que
tirava um coelho da cartola. Eu acho que cheguei a entender o Arthur. Eu acho que a gente não precisa desse 10, mas eu acho que seria interessante a gente ter no elenco para ter uma opção diferente, porque é isso que ele falou. Nossos 4 homens de meio campo ali, nossos meias, eles são jogadores mais defensivos ou box to box, não são os caras da criatividade. Então, se tiver um jogo que a gente tiver muito fechado ali, aí, por exemplo, ele bota o Lucas numa ala, o Perisic na outra, com os 3 atacantes, pode ser que falte um jogador para achar um passe para essa galera, mas não que seja uma necessidade. Eu acho que tivesse uma oportunidade de mercado, assim, um exemplo, o Eriksen, um jogador que a gente não precisaria gastar dinheiro com a transferência, com um salário ali ok, como, por exemplo, teve a questão do Maddison, né? Que era esse 10 que foi especulado, só que era 50 milhões de euros, né? Então eu acho que não tinha essa necessidade de gastar com um jogador que seria mais uma opção para o elenco. Fala, Juan. Não, era exatamente isso que eu falei, entendeu? Determinadas situações, determinados jogos, caberia esse 10, entendeu? Não, perfeito. Eu acho que foi... Eu pelo menos entendi assim. Pode falar, Arthur. Então, sobre essa questão do Kane, que eu falei de voltar pro meio, se vocês tiverem curiosidade, peguem umas fotos aí de Kane, sei lá, de 3 temporadas atrás, vai puxando as fotos para as temporadas mais recentes. É meio que o Tottenham tá preparando ele já meio para essa função. O Kane tá deixando de ser aquele cara forte e tá ficando aquele jogador mais magro, mais leve. Eu acho que até para dar mais velocidade a ele, para ele ter condições de sair de um meio para chegar lá na frente. Eu acho que o Tottenham já tá com essa ideia aí. Eu acho que depois de Mourinho, que quando ele começou a fazer essa mudança de postura, tá se investindo mais em Kane para isso. E é por isso que eu defendo mais a gente ter um outro atacante, pra gente ter essa opção de trazer o Kane pro meio, ou hora joga na frente, como ele faz perfeitamente. E o outro atacante seria justamente para suprir essa necessidade. Se ele vier pro meio, tem alguém lá na frente enfiado, né? E o Kane ele jogou de meio atacante, né, quando ele era da base, né? E vale lembrar que a gente tem 2 atacantes aí bem promissores, né, que foram emprestados, que é o Dennis Scarlett e o Troy Parrott. O Troy Parrott é mais velho, né? Então ele já vai começar a puxar por vaga no time titular, provavelmente na próxima temporada, né? Então, como é que ele vai fazer? Vai ter um Kane, um cara super promissor no banco? Como é que vai funcionar essa dinâmica no futuro? Pô, aí eu vou ser obrigado a discordar do Arthur. Eu até acho que essa questão aí do 10, o Kane acaba fazendo, né? Porque ele é um cara que tem uma visão de jogo, um passe muito apurado. É uma característica diferente de um jogador como o Eriksen, por exemplo. Só que essa questão dele ser mais magro, eu tenho que discordar, cara. O maluco tá uma máquina, tá fibrado, tá forte pra cacete. Eu acho que ele tá mais magro tá mais seco, mas eu acho que ele tá grandão. Tirando na direita. Mais uma conexão pelo alto. Ainda sobra com som. Tem um domínio. Levantamento é fechado. Gol! Dyer é gol! Passando essa questão das especulações de mercado, nosso elenco aí 95% fechado. A gente está aqui iniciando a nossa Premier League, né? Dependendo do dia que você esteja ouvindo o nosso podcast. Queria um parâmetro final aí de cada um de vocês sobre essa expectativa de como que vocês enxergam esse começo de Premier League, esse começo de Champions League, né? Daqui a pouco a gente vai ter aí o nosso sorteio, a gente vai saber em qual grupo a gente vai cair, mas com o elenco já parcialmente fechado, com essas novas contratações aí que elevaram o nível do elenco e a disputa interna por posição, acho que vai ser muito, muito promissor. Patrick, pode começar aí com as suas considerações finais em relação ao início de Premier League. Então, Mike, trazendo aqui um pouco de informação, né? Hoje a BBC, ela fez um compilado aí de todos os caras que fazem aí o trabalho da bola, né? Que fazem mesa redonda aqui na Inglaterra, né? Fez um compilado aí, acho que em torno de 15, 20 pessoas com o que eles esperam aí que seja o top 4 times da Inglaterra, né? Aí no primeiro lugar tem aquela disputa, né, entre Manchester City e Liverpool, né? Fica entre primeiro e segundo lugar, aí depende de qual é o apresentador. Tem apresentador, por exemplo, que é o Carrigan, né? Que ele é Liverpool declarado, ele bota o Liverpool em primeiro. Aí você vê, por exemplo, o Micah Richards, né, que jogou pelo City, aí ele bota o City. Mas em relação ao Tottenham, a maioria coloca o Tottenham em terceiro lugar. Raramente o Tottenham, assim, dois ou três botaram o Tottenham em quarto lugar. Mas Tottenham, pelo que eles falam, quem deve ficar no top 4. E eu acho que
na minha opinião, é isso que a gente tem que buscar. Eu acho que esse ano a gente consegue pegar um terceiro lugar. Não vejo o Chelsea forte. O Chelsea perdeu alguns jogadores aí, não conseguiu se reforçar da maneira que queria se reforçar, tomou vários bailes aí de um certo time espanhol. Então eu acho que o Tottenham aí briga aí pelo terceiro lugar, e se tudo der ruim aí, um quarto lugar. Eu não vejo o Arsenal incomodando a gente no momento. Inclusive eu acho que o Arsenal deve perder o treinador em algum momento da temporada. Acho que pra Champions, né, é complicado falar, né? A gente precisa ver como que vai ser o nosso grupo. É certo que a gente deve provavelmente pegar ou PSG, ou Bayern, ou Frankfurt no nosso grupo, né? Pela probabilidade de sorteio, mas é muito cedo ainda para falar. Tem que esperar o sorteio, ver como é que vai ser, e aí a gente consegue ter as nossas considerações. Mas em termos de temporada, eu apostaria em um terceiro lugar. E se um dos dois aí, Manchester City e Liverpool, diminuir o ritmo, né? Talvez a gente possa buscar uma segunda colocação, ou ficar ali em termos de, no máximo, 6 pontos entre o segundo e primeiro lugar. Cara, eu também sou um pouco pessimista quanto a essa questão da Premier League, né? Realmente, pelo investimento que Liverpool e City têm hoje, eu acredito que eles estejam ali nessa disputa da Premier League, mas eu acho que a gente pode copar uma copinha, né? De repente até uma Champions League, que é questão de mata-mata, o jogo é outro, é diferente. Então eu não duvido, como a gente já chegou com um elenco muito mais enxuto, a gente chegou à final, por que não com um elenco desse a gente chegar mais uma vez? Qual a sua opinião sobre isso aí, Arthur? Mas prefiro, acima de tudo, antes de qualquer comentário, dizer: o Tottenham não pode Tottenham. Eu acho que esse é o principal objetivo desse ano. O Tottenham, ele vem em cima de ano após anos, perdendo pontos fáceis para adversários fáceis. Eu acredito que se esse ano a gente dá uma segurada um pouquinho, no máximo empatar com os adversários mais difíceis aí, que realmente nos dão mais trabalho, que é o City, que é um Liverpool, eu acho que a gente consegue chegar aí e pelo menos brigar a segunda colocação. Não vejo a gente como campeão ainda. Eu acho que nossa janela foi a melhor janela que tivemos aí dos últimos 5 anos, mas eu não vejo a gente como campeão ainda da Premier League. Mas o trabalho que está sendo feito com o Conte, eu acho que é um trabalho bem sólido e é um trabalho aí para curto prazo, mas para esse ano ainda não. Eu acredito que o próximo ano, se a gente continuar nesse pique, a gente chega lá. Pelo menos a copinha, eu acredito que a gente ainda pode beliscar, né? Cara, é exatamente isso. O principal adversário do Tottenham é ele mesmo, né? Que inclusive a gente bateu o City, né? O Liverpool a gente bateu de frente, então realmente a gente consegue bater de frente contra os times do top 6 tranquilamente. O problema são esses pontos aí que a gente deixa no meio do caminho. E aí, Juan, o que você tem a dizer sobre essa expectativa aí da temporada? Cara, a expectativa tá boa pelas contratações, pelo Conte. Acho que o sistema vai estar mais sólido que a temporada passada. E assim, tem a expectativa mais que da Champions League, né? Mas é como o Arthur falou, o Tottenham não pode vacilar nesses jogos importantes, que às vezes a gente tá bem, vindo bem, e quando é pra manter, pra se consolidar mesmo, a gente dá aquela vacilada, entendeu? Que o nosso torcedor já tá acostumado. Na minha opinião, eu prefiro esperar pra ver como é que esse time vai encaixar, quais as peças que o Conte vai ter mais confiança, qual vai ser esse time titular, que eu acho que não vai ter um time titular. Mas eu vou esperar, vamos esperar o começo da Premier League, vamos ver como os outros times vão estar. Mas eu vou estar na torcida e torcendo, né? Espero que dê tudo certo, porque a expectativa tá muito alta mesmo, mas eu prefiro manter meu pezinho no chão. E vem de novo agora o Emerson com liberdade. Junto ali de fundo, o toque feito com o Kulusevski. Gol! Kulusevski é gol! Pessoal, estamos chegando aqui à nossa reta final do nosso podcast, que foi muito maneiro hoje. Várias discordâncias, opiniões distintas. Conhecemos aí um pouco sobre o núcleo de Amazonas e o de Pernambuco. Patrick, considerações finais pra gente fechar. Eu acho que o podcast hoje foi bom, assim, pra gente comentar um pouco os assuntos que estão pairando aí antes da primeira partida. Tô muito animado aí pro primeiro jogo aí. Vai ser a primeira vez que eu vou no estádio do Tottenham
Então você consegue imaginar como eu tô, né? A gente tá gravando aqui na quinta-feira, amanhã eu já vou viajar pra Londres, então eu tô muito animado. Eu tô pensando nisso a semana inteira. Pega aí que vai ter bastante foto aí no perfil da Brasil Spurs. E é isso, cara. Eu tô animado, assim. Minha animação antes estava um pouco maior por causa das contratações. Tava vindo quase toda semana, a gente deu uma parada agora, eu até entendo, né? Porque a gente precisa tirar alguns jogadores do elenco, né? O Winks, que o diga, tá na hora de partir, né? Eu acho que a gente deve contratar mais 1 ou 2 jogadores assim que a gente conseguir se livrar de pelo menos Lo Celso, Reguilhão e Winks. Mas é isso. Acho que eu já comentei bastante porque eu acho que a gente pega na temporada. Acho que o terceiro lugar aí na Premier League é factível. E brigar nas Copas, brigar na Champions, porque não, a gente tem time que pode brigar. E é isso. Show de bola, Patrick. Juan, representante da Brasil Spurs Amazonas, a palavra é sua. Opa, só agradecer o convite, vocês. A gente vai estar na torcida, a gente vai estar no aguardo das fotos aí do Patrick. Acho que, para um torcedor que mora no Brasil, né, assim, que mora fora, que torce mesmo, ir para um estádio, né, a minha cabeça é um sonho meu que eu quero um dia estar lá, vivendo o que você vai viver. E espero que você dê sorte aí pro nosso Tottenham nessa estreia. E agradecer a rapaziada aí, foi uma honra. Eu tô 100% no Tottenham, hein? Todos os jogos que eu já fui, eles ganharam. Aí, ó. Isso que eu ia falar, né? Tem que ver a sua taxa, né? Se a taxa tá positiva ou tá negativa. Mas vamos torcer aí para que você consiga mais uma vitória e aquilo, né? Se tiver mais esse saldo positivo aí na sua conta, a gente já vai mandar um e-mail para a galera do Tottenham para garantir você pelo menos ingressos para todos os jogos em casa na temporada. Juan, considerações finais, meu camarada? Falou já. É o Arthur, eu tô ficando maluco já. Essa estreia na Premier League tá me deixando fora do perdão. Cara, felizão aí estar com vocês aí. Eu tava, como eu falei lá no início, ansioso pra estar de volta, tá falando com a galera, falando sobre Tottenham, que é muito bom. Quero dizer pro Patrick aí que ele tá com a responsa grande. A gente brinca lá no Instagram que quando tem torcedor, membro da Brasil Spurs no estádio, o Tottenham não perde. E aí já vem alguns anos nessa tona aí e não vem perdendo. Então, Patrick, a responsa tá contigo aí, te liga e vamos vencer aí. O jogo agora, expectativa grande, espero que a gente comece aí com o pé direito, uma vitória pra tá iniciando aí um bom campeonato e que não tenha lesão, o Kane não se machuque mais uma vez esse ano. Então a expectativa é grande. E pra galera aí que tá querendo acompanhar o jogo, não vai poder assistir, tem o Twitter nosso, @BrasilSpurs, que a gente faz a transmissão do jogo, lance a lance. No Instagram tá sempre postando alguma coisa, segue lá também, quem não segue. E é isso aí, valeu galera, um abraço pra vocês. E é isso, pessoal, reforçando aí o que o Arthur falou, nos siga nas redes sociais, estamos ativos no Twitter, estamos aqui no nosso podcast, estamos também no Instagram, então informação não é o que vai faltar para você. Muito obrigado, queria agradecer a presença dos 3 convidados e de você que está acompanhando a gente, você também faz parte desse projeto e que a gente está conseguindo manter com mais regularidade, está sendo muito legal mesmo, está tendo um feedback muito positivo e a gente espera crescer isso cada dia mais, né? A gente teve convidados de peso aí, Marcelo Correge, tivemos o Bitera, o Sandro, agora a rapaziada aqui dos núcleos, a expectativa aí é que a gente continue com esse podcast a temporada toda, estamos iniciando uma Premier League, então sempre quando você quiser a sua resenha de Tottenham, tiver com aquela vontade de se aproximar um pouco do clube, com a galera aqui da Brasil Spurs, vocês já sabem onde nos encontrar e ouvir nosso podcast. É isso, galera. Muito obrigado e até a próxima.